Salve, salve! Esse é o quarto episódio do podcast Descanoas, projeto que a gente analisa alguns álbuns lançados por artistas canoenses. O projeto ele tem o patrocínio da Prefeitura Municipal de Canoas via Microcrédito Cultural, apresentação e produção de Wender Zanon, pesquisa de Daniel Vilaverde, na captação de áudio e mixagem Jonas Dalla Corte e na identidade visual Daniel Ogreff. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o álbum Beijo de Bailarina, lançado em 93 por Flávio Adonis. Flávio Adonis começou sua carreira nos anos 80, fazendo um circuito de bares e tocando em festivais pela região. E eu acabei conhecendo ele enquanto fazia a produção e as entrevistas para o documentário Descanoas no Atpoa. Quando eu entrevistava o pessoal correspondente ali aos anos 80, muitos citavam o Flávio Adonis como um grande agitador da cidade naquela década. E eu não conhecia essa versão dele, eu conhecia a versão do Flávio Adonis como secretário de Cultura, cargo que ele ocupou em 2009. Na década de 80, Flávio Adonis foi um grande colaborador para o desenvolvimento da cena musical canoense, tanto que no documentário ele acaba sendo o protagonista do capítulo que é dedicado à Fundação Cultural. Ali no final da década de 80, ele começou a fazer uma carreira como ator também, participando de alguns espetáculos teatrais, envolvendo música também, alguns mais teatrais mesmo. Em 87, ele participa do show Mulheres da Vida, na Sala Álvaro Moreira, também participou do projeto Meios e Tons, montou o espetáculo O Abacaxi, em 88, e com Mônica Tomasi, em 90, montou o show Que Tal Nós Dois. Em 93, Flávio Adonis consegue recursos e lança finalmente seu primeiro álbum solo, reunindo composições da década de 80 e alguns trabalhos também do início dos anos 90. E em 99, ele lança o segundo disco, Na Cara. Em 2000, tem o primeiro estúdio dedicado à gravação em Canoas, que é o Estúdio Mix Brasil, que o Flávio Adonis participa junto com Marcelo Oliveira e César Ávila. Recentemente, Flávio Adonis continua lançando seus trabalhos autorais. Seus últimos singles são parcerias com a cantora Neca Ayala. Vocês podem conferir esses trabalhos nas plataformas digitais, basta procurar aí. Então, com vocês, Flávio Adonis. Eu comecei a compor com 14 anos, né, em 76, quando eu ganhei o meu primeiro violão. Eu já gostava muito de música, eu ouvia rádio com meus pais, enfim, e eu ouvia música na TV, no rádio e tal. E eu ganhei o violão e um vizinho da casa da frente que sabia tocar afinou para mim e me ensinou o Mi maior e o Lá maior, né? E eu tocava aquilo e não se parecia com nenhuma música que eu conhecia do rádio e tal. Eu comecei a ficar meio chateado com aquilo, porque a solução, né, eu resolvi inventar músicas que eu conseguisse tocar e cantar, porque eu não conseguia com aqueles acordes nenhuma música, né? Aí que nasceu a história do compositor, né? E aí, a cada acorde novo que eu descobria, se abria um leque enorme de possibilidades melódicas que eu nem sabia, era tudo muito intuitivo, né? Isso, no início dos anos 80, eu já tocava há um certo tempo e eu passei a tocar em bares, né? Para ganhar grana e tal. E foi uma escola interessante, assim. Eu toquei no Terraço Itália, toquei no Chaplin, toquei no Panela de Ferro, toquei um nome francês, Le Bateau, e isso tudo violão e voz, né? E ali, como eu já tinha um trabalho de composição, eu comecei a montar uns shows assim que a gente fazia no auditório do La Salle, onde eu já trabalhava lá com os pequenos cantores. Comecei a fazer show lá com o meu repertório, fiz show na inauguração do prédio da estação lá, da fundação, eu fiz show lá. Em 86 eu comecei a fazer show do meu repertório em Porto Alegre, em alguns teatros e tal. E em Canoas eu segui tocando em bar, repertório cover, né? E eu peguei bem aquela parte ali também do início do rock and roll nacional, ali, Titãs, Paralamas. Ali eu já tocava com um trio, baixo, bateria e eu de guitarra, então era uma delícia assim de fazer, e isso deu muita estrada, né, para esse trio, que era eu, o Ayrton Zetterman, baixista,
e o Geraldo Dutra na bateria. Eu acho que ele foi de várias bandas, né? Da Fluxo, a do Sérgio Gomes também, eu acho que ele fez parte, enfim. Esse trio é que eu montei para fazer uns shows. Eu já tinha feito shows antes com o Sérgio Gomes, o Gilberto Rosa na bateria e o Marco Meira no contrabaixo. Inclusive, o Gilberto e o Marco e eu, a gente formou a Lince Lilás em 85, acho que foi. A gente gravou 4 músicas, era para sair num compacto duplo. E aí, no final, na última hora, eu consegui grana, a gente pagou o estúdio e um patrocinador ia bancar uma tiragem lá de 500 cópias, eu acho, e o patrocinador arregou e aí não saiu. Daí, depois disso, eu comecei a tocar em bar com o Geraldo e o Ayrton, e aí a gente formou um núcleo, né, de uma banda que viria a ser depois, que eu chamei de Checkmate. Daí eu conheci o Vitor Peixoto, que é tecladista, toca com o Renato Borghetti há muito tempo, enfim. E com o Vitor, o quarteto e participação da Denise Fontoura no saxofone, a gente fez alguns shows no La Salle, no Portelis, que já tinha material do repertório que acabou indo para o Beijo de Bailarina. Mas a cena em Canoas era só o La Salle. Eu cheguei a fazer um show no ginásio do SESI, mas aí aquela mão, né? Tinha que pedir palco para a prefeitura, era uma confusão, assim. Na estação e shows em Porto Alegre, era o que a gente fazia, né? Beijo de Bailarina, eu comecei a gravar em 91 e entrei em 92 gravando, e aí faltou grana para prensar e tal, eu só consegui no final de 92 e ele foi lançado no começo de 93. Um pouco antes disso, um pouco ali por 85, 86, 87, a cena tinha ali, que eu me lembro, a Contrabanda que chegou, que abriu para mim um show lá no Teatro do SESI. A gente se encontrava muito com a Fluxo, do Leandro, do Veveto. A gente se encontrava com o Apocalipse um pouquinho antes, meio que permeou, né? Depois teve uma banda do César Fraga, que eu acho que era a FAL, que depois virou Big Zen, mas um pouco antes. Eles andaram gravando também. A cena era mais ou menos essa, assim. Que eu me lembre do povo que estava conseguindo ir ao estúdio gravar, era pouca gente, porque era muito caro, né? A hora de estúdio era muito cara. E é isso que eu me lembro, assim. Em 88 eu conheci o Vitor Peixoto. E o Vitor, né, já era um puta músico, né? Já tocava com um monte de gente aqui e tal. E o Vitor tinha um teclado Yamaha V50, que era sequência, 8 canais. E ele fazia uns shows com o povo aqui, e ele fazia um show com o Sérgio Rojas, que era só os dois, e ele programava baixo, bateria, né? E eu fui num show desses no Renascença, eu acho, e fiquei impressionadíssimo, aquela coisa, a sonzeira, né? Tudo equalizadinho, que não se conseguia nunca aquilo, né? Aí eu conheci o Vitor e aí convidei ele para tocar comigo, aí a gente começou a montar um show e tal. Quando eu decidi gravar, que eu fui levantar a grana e tal, até achei numa reportagem antiga aqui quanto que eu paguei. Eu gravei na EGER, né, que hoje é a Tech Audio, e eu gastei 95 horas, já era uma produção legal, né? E eu gastei 25 milhões de cruzeiros no estúdio. E a prensagem, que eu fiz 1.000 cópias na fábrica da Continental, custou mais 20 milhões. 45 milhões de cruzeiros custou a produção. E aí, assim, como o estúdio era muito caro,
E eu fiz de tudo, né? Vendi violão, fiz rifa, né? Juntava grana dos cachês, enfim, foi uma onda, assim. E eu queria muito aquele som de batera dos samplers da época que o Vitor tinha no V50. Então, eu programei com o Vitor todos os arranjos, né? Com baterias e tal, cordas, pianos e tudo. E o disco tem todo o som de bateria é do V50, porque eu economizava em hora de estúdio e em cachê de mais um baterista. A bateria sempre era um instrumento que demorava muito para gravar, né? Enfim, é coisas de grana curta e da novidade, né? A novidade tecnológica, né? Então, todos os sons de bateria do disco são do V50. E o Geraldo Dutra me emprestou uns pratos, ele tinha uns pratos Zildjian, e eu montei um set no estúdio e eu gravei os pratos, porque eu sabia os arranjos de cor e tal. É a pena eu não ter foto disso, eu de fone, né, num banquinho e os pratos só, assim, os pedestais, né? O Ayrton Zetterman gravou baixo, e aí teve participação do Dante Júnior, guitarrista, em umas 2 músicas, a Denise Fontoura em mais uma música. E eu tinha trabalhado com 2 cantoras, a Muni e a Mônica Tomasi, que participam do disco também. E o grande lance é que ele foi gravado e mixado pelo Renato Alcher, né, que é o papa, né, do áudio do Rio Grande do Sul, na minha opinião, né? Essa é mais ou menos a história do disco, né? No fim das contas, eu tava com a Master, e eu acho que ele já foi gravado em 16 canais, em fita, né, de 2 polegadas, 16 canais. Eu tinha, então, a Master e eu não tinha grana para mandar prensar. Aí eu fiz os bônus. Eu fiz uma série de bônus, a gente vendeu antecipadamente, e isso é que viabilizou a prensagem, e a capa, e a arte, enfim, essas coisas todas. É o que chama de crowdfunding. É porque o Boca Livre já tinha feito isso nos anos 70, o Nelson Coelho de Castro tinha feito isso aqui, acho que uns 2 anos antes, enfim. O Ney Lisboa com o Pra Viajar no Cosmos, né? Então já era uma coisa que não era muito novidade em 92, né? Que foi quando eu fiz. Foto, né, de capa aí e de contracapa é na capela do La Salle, lá em cima, onde o irmão Renato tinha lá um canto dele lá com o piano dele e tal. E o cara que fez a montagem do encarte, eu acho que é Hélio Konzen, ele era funcionário do La Salle e ele fazia trabalhos de design gráfico para os pequenos cantores, né? Então eu já conhecia ele. Então teve esse apoio também. Ele fez porque não tinha computador, eu acho, não tinha Word, né? Tinha que... Eu nem sei como é que foi feito aquilo, cara. Eu não sei como é que se fazia isso antes. É incrível, né? Mas ele montou e eu só me lembro que não teve grana para fazer em cores. Aí teve que ser tudo PB, né? Que até ficou legal, eu acho que deu um tom mais... Tem um guitarrista que é o Dante Júnior, que ele trabalhava muito com as cantoras, trabalhou com a Adriana Calcanhoto, trabalhou com a Muni, trabalhou com a... Enfim, ele chegou a tocar Os Totais, que era uma banda de bar aqui, que era um bandão com Zé Flávio de guitarra, enfim. E o Dante, muito bom guitarrista, eu chamei ele, toca, acho que na primeira, que é Fé e Fome, e Inocência. E, inclusive, eu cheguei a participar em 91 mesmo, de um festival do Carrefour, que era um festival nacional que teve uma eliminatória aqui em Porto Alegre, e a gente entrou com Inocência e ela classificou para a semifinal em São Paulo.
a Muni cantando, eu de guitarra e o Dante na outra guitarra. É um baita guitarrista de rock, assim, né? Então tem essa participação dele em 2 músicas. Tem a Denise Fontoura, saxofonista, que já tocava comigo em alguns shows e tal. Ela faz o solo ali de Olá, Tudo Bem? E participação, então, da Muni, fazendo vocais em Mar dos Moinhos, e a Mônica Tomasi fazendo vocais numa música que é parceria, que é O Dia em que o Super-Homem Fugiu. Alimentar a quem tem fome e promessa, onde já se viu criar o submundo, ilha da fantasia, metendo a mão nos paus do Brasil. A Muni eu conheci no final de 87, porque eu já tinha feito alguns shows em Porto Alegre, no Teatro da Companhia de Arte, no Teatro do IP, na Sala Álvaro Moreira. Aquele pessoal ali, eu, o Sérgio Gomes, o Marco Meira e o Gilberto Rosa. E aí me chegou um convite para teve um projeto na reitoria da URGS, em uma sala menor lá, de artistas novos e tal, e me convidaram, eu fui, eu fiz um pocket, assim, uns 40 minutos, e a Muni estava assistindo. Aí a gente começou a conversar e tal, montou uma afinidade, e com ela eu montei um show chamado O Abacaxi, que era um show eu e ela, eu de violão e cantando, e ela cantando, e só com direção do Delmar Mancuso, que já faleceu, que era um cara do Teatro Revista, assim, então ele me transformou em ator. Era um show de sátira, bem juntinho com tangos e tragédias que estava surgindo, né? O Abacaxi acabou sendo o tangos e tragédias pobre, né? A gente não conseguiu levar isso muito adiante, assim, né? E assim mesmo durou 1 ano e meio. A gente fez um monte de show. Com esses shows eu conheci a Mônica Tomasi. Teve um programa na Rádio Gaúcha do Jaime Kopstein, eu acho que era o Gaúcha na Madrugada, e teve uma edição que ele chamou músicos novos da cidade, eu, a Mônica, a Muni, acho que o Delacroix também foi, o Leco Alves, um cantor espetacular, cantor já falecido, e aí no programa eu conheci a Mônica, a gente se conheceu, e eu toquei algumas coisas minhas, ela tocou. Ela tinha lançado um vinil, o Eufórica, e ela compunha, né? E aí ela me passou umas letras lá e eu já fiz 1 ou 2 e pumba, né? A gente montou um show que se chamava Que Tal Nós Dois, que a gente levou para São Paulo, para o interior aqui. Era eu e ela, eu de guitarra, ela de guitarra e de violão, e eu usava um V50 daqueles do Vitor, que eu programei toda a bandalheira, então era um espetáculo, né? Era só levar aquilo, plugar no PA e eu disparava do palco, né? A música tava pimba e era só isso. Ali que eu conheci a Mônica Tomasi. Teve o show na Álvaro Moreira, 93, aí foi eu, o Vitor, eu acho que daí o Ayrton já não estava mais, quem tocou foi o meu irmão, Marcelo Oliveira, participação da Denise Fontoura, um show na Álvaro Moreira, assim, né? Rendeu notinha na Zero Hora, rendeu notinha no Correio do Povo, aquelas coisas, né? Aí surgiam convites, assim, da Secretaria de Cultura de Porto Alegre, né, para tocar em algum evento, em alguma programação. Ali começou, assim, eu comecei a aparecer um pouquinho mais, se bem que no Abacaxi foi uma coisa que a gente deu um pouco de sorte, assim, porque ele estreou no final de novembro e eu acho que ainda não tinha essa onda do Porto Verão Alegre, então aqui, janeiro, fevereiro, a cidade ficava num deserto, né? E a gente optou em ocupar teatros, até porque tinha data livre, né? Então a gente fez uma temporada no Renascença, uma temporada na Álvaro Moreira, e a Zero Hora, o segundo caderno, que, né, ficava meio que sem saber do que falar. A gente foi capa de um segundo caderno, uma foto inteira, assim, né? Eu e a Muni. O show era uma diversão de fazer, assim, né? As pessoas rolavam de rir, assim, coisa bem legal. Foi a primeira e última experiência como ator, né? É muito difícil. Ser ator é muito difícil. Pra ver a lua,
um pouco maior e acreditar que nossas bocas são distantes, já não sabem nem falar de amor. Vejo a lua da minha sacada e fico imaginando um balé. Teu beijo de bailarina baila leve em minha boca. Na época também eu era casado com uma atriz, a Silvia Medeiros. E, inclusive no Abacaxi, o espetáculo tinha duas partes e um contexto político, assim, a gente tinha saído da ditadura, tinha uns 3, 4 anos, né? Então se podia falar coisas, então isso estimulava muito, assim. Então ele era todo de sátira falando das barbaridades, né? Então, desde Noel Rosa, repertórios que tu acha que não tem, que tu não consegue dar uma conotação mais político, assim, tu consegue fazer. O Delmar, então, foi genial nisso. E o show tinha um intervalo que a Silvia, então, entrava em cena e ela distribuía um suco de abacaxi para a plateia. E aí tinha uma esquete, né? Ela dava umas piadas, ali sentava no colo de era uma farra, assim. Isso era muito comum mesmo, viu? Tinha muita coisa, assim, de fazer o público interagir um pouco mais, assim, né? Na onda, né? Mesmo shows que eu fazia antes, eu cheguei a trabalhar com o Daniel Lyon, que hoje é ator e figurinista de teatro, dele fazer uma entrada cênica em uma música lá, ele vestido de clown e tal. Eu sempre teve isso, assim, né? Eu sempre gostei dessa mistura, assim, né, de linguagem. Eu fiz 1000 cópias do disco e, cara, tocou em algumas rádios. Eu acho que tocou na Ipanema, essas mais alternativas, né? Na época, em Canoas, eu acho que tinha inaugurado há pouco, não sei, a Felusp, lá na UBA, né? Hoje é Mix, né? E ele chegou a tocar um lado inteiro, assim, né? Bem coisa de rádio que está começando, né? Isso é impensável, né? Cara, é que já tinha a onda do jabá, né? A gente não conseguia entrar em rádios maiores, né? Em rádio de rede grande, assim, porque tinha que pagar uma grana para os caras, e aí não tinha como. Não tinha uma estrutura, né, de marketing, de divulgação, e nem grana para isso, né? Era só a coisa de ter que fazer o disco, né? Finalmente tinha que ter feito mesmo, e aí fiz. O Cláudio da Prisma que conta uma história ótima, né? Na época que eu lancei o disco, o prefeito de Canoas era o Liberty Conter, e ele é chamado de Dick, né? Porque ele tinha a loja Dick ali, né? E eu conhecia ele dos eventos do La Salle, enfim, ele sempre estava ali pelo centro. Não era íntimo dele, mas eu sabia quem ele era e ele sabia quem eu era. E eu lancei o disco e aí teve um evento desses que eu fui, eu autografei e dei para ele de presente. O disco, legal, tá. Cara, uns anos depois, uns 8, 10 anos depois, quando entrou o CD, né, o que é o CD? Já é final dos 80, mas a popularização, assim, né, na segunda metade dos anos 90 ali, eu fui lá na Prisma um dia e tal, e o Cláudio me chamou, olha aqui, ó, tem uma coisa para ti aqui. O seu Dick Conter me chamou e ele estava se desfazendo dos discos de vinil dele lá, porque não quer, ocupa muito espaço, tá? Olha o que e ele me deu, assim, eu falei, ó, leva, e tal. E no meio tava o disco Beijo de Bailarina que eu dei autografado pro prefeito. Tudo é tão difícil, ontem te perdi na multidão. Se perde tempo, correndo atrás de grana, ou sai da frente da televisão. O Brasil é um jeito... O disco saiu em 93 e eu segui compondo, né? Quer dizer, era uma coisa... E em 97 eu comecei a gravar o segundo, o Na Cara. Tem um salto abismal, assim, né? As baterias do primeiro disco e as baterias do segundo disco, que são do Kiko Freitas, né? Então, é uma coisa que, né, não tem
e explicação. Hoje, né, com os samplers que se tem hoje, os timbres e a possibilidade de manipulação, o timbre né, não se percebe mais tanto, assim, né? Na época, no V50, o tempo de duração de um som de prato era ridículo. Era um hi-hat fechando, assim, coisa que não tinha memória para essas coisas. E que nada supera o baterista, né? O segundo disco, eu tinha o repertório definido, a gente foi ensaiar, o Ayrton, o Kiko e o Jairo, e eu tinha produzido umas demos com bateria eletrônica de um outro teclado lá, né, para os caras conhecerem as músicas. Então chegou no ensaio, o Kiko sabia todas, né? 3, 4 e arrancou, eu dei um susto, né? Porque, que isso? A música fez assim, ela deu uma... É como se tu tirasse as amarras todas e soltasse a música, assim. Aí ela vinha... Quer dizer, a contribuição, né, de um músico dessa qualidade é incrível, né? É isso, e uma coisa que eu só aprendi depois do segundo disco, depois do Na Cara, ainda... como a gente tinha a possibilidade de usar sequência e de fazer a pré-produção com um monte de arranjo e tal, e eu vinha estudando arranjo pop, arranjo de sopro e tal, a coisa de meter, né? Vamos meter um naipe de sopro aqui, vamos meter... Até no Na Cara tem um naipe de sopro mesmo, né? Com 4 sopros, coisa, né? Mas... eu não faria mais assim, né? Uma coisa deste tamanho, assim, um monte de músico, né? Como foi o Na Cara, foi o Na Cara eu só consegui gravar porque o Marcelo Cossetti, que já era sócio da Tech Audio, ele toca em uma música do disco e ele tocou nos shows depois, enfim. Um dia ele me disse, cara, se tu quiser gravar, vem pra cá de madrugada que tá liberado aqui, né? Tu sabe gravar, enfim. E eu gravei, cara, eu gravei, eu sei lá, mais de 50% do disco de madrugada, né? Em sessões que acabava meia-noite, né? Aí eu entrava ali aquela 1 da manhã e assim que rolou. O segundo a gente já fez com digital, com ADAT. De vídeo, aquela super VHS. Eu não sei bem o que eu não faria mais, assim, eu te digo que o segundo disco eu ainda não tinha muita noção do que estava me acontecendo, sabe? E até porque o meu processo de composição na época a fonte sempre foi muito passional. Era o que eu estava sentindo que eu jogava ali e como aquilo me aliviava, né? Aquilo parece que me bastava, assim. Eu nunca tive preocupação, para tocar no rádio tem que ser uma música de 3 minutos, o refrão tem que entrar no máximo em 40 segundos, 45, aquela regrinha que tem aí e tal. Nunca pensei nisso, né? A música era como ela veio. Tem gente que não dorme à noite, que vê no sono uma fuga e daí? Tem gente que não ama... Cara, eu acho que o mais legal, assim, né, para quem é músico, né, para quem teve um sonho de gravar, assim, né, é preciso a gente fazer um exercício de contextualização também, né, de como é que era gravar naquela época, né, e por que gravar um disco inteiro, um álbum, né, 10 músicas, 12 músicas, enfim, né? Não era muito a onda gravar single, sabe? Até porque o single existia, né? Sempre existiu, desde o Elvis, desde os Beatles, assim. Mas o single era uma música pinçada do álbum e lançado antes. Mandava para as rádios, aí era uma forma dos caras tirarem um pouco a temperatura do público, né? Se estavam gostando e tal. Mas ali naquela época, no final dos 80, no começo dos 90, o CD já estava entrando, o vinil teve uma queda acentuada, não fazia sentido gravar single, né? E teve essa... quer saber? Vou fazer, foda-se, né? Foda-se, eu tô afim, vou fazer.
E aí, isso é o início do processo, aí tu passa por toda a confusão, né? A coisa de fazer os arranjos, a coisa da pouca experiência em estúdio também, né? É uma coisa que a gente aprende fazendo, né? Eu tinha feito algumas coisas com o La Salle na EGER, então eu tinha um pouco de experiência, mas de imersão, assim, foi muito legal. E quando chegou, né, o disco do caminhão da transportadora, que tu pega as caixas e tal, bota ali e abre, né? Porque eu imprimi as capas em Canoas e o disco foi feito na fábrica da Continental em São Paulo. Então eu tive que meter 1000 discos nas 1000 capas, né? Mas a chegada, quando tu abre a primeira caixa, né, e tira aquele suporte em vinil, né? E, né, tu pega... É como se tu conseguisse pegar uma parte dos teus sonhos com a mão, assim, né? Isso é resultado de uma trabalheira que eu fiz, mas que eu curti pra caralho, só que a fuder que é isso. Tu te sente pleno, né? Aquele momento foi muito bonito, assim, de receber aquilo e ensacar, botar dentro da caixa, botar em encarte, tá? Isso é muito legal. É uma conquista que marca a gente. Promessas de revoluções, os meus acordes são a minha lucidez, e ao cair do dia a vontade de te ver é ainda maior, já não cabe em mim. Assisto um circo a queimar, alguns palhaços ainda me fazem rir, mas só não aumentam a minha depressão, porque você venta em mim pra só então anoitecer. Só nos dão rações pra lamentar, as pedras do caminho são um mar pra navegar, e a minha saudade é como eu não sei dizer. Me abraça, deixa tudo como está.